Justiça Eleitoral em Foco. Chegou a hora. Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao programa Justiça Eleitoral em Foco. É um prazer novamente estar aqui para conversar sobre os principais assuntos que envolvem o nosso processo eleitoral. Nesta edição, aqui falando, o jornalista Daniel Dino e ao meu lado a jornalista Nara Assis. Seja bem-vinda, Nara. Obrigada, Dino. Bem, hoje nós vamos tratar das já costumeiras fake news, aquelas mentiras que insistem em aparecer nas redes sociais. Nós fizemos um apanhado e convidamos o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-MT, Carlos Cândido, para explicar cada uma delas. Seja bem-vindo, Cândido. Obrigado, Nara. Obrigado, Dino. Vamos tentar, né? Porque é muita coisa. Não sei se a gente consegue aí umas 4 ou 5 horas para explicar todas essas fake news que vêm aí circulando na internet e os grupos de WhatsApp. Nessas eleições de 2022, inclusive, tiveram uma série de informações falsas circulando pela internet. E eu separei algumas aqui, me chamou a atenção, até ser divulgado o resultado do primeiro turno, uma mensagem dizendo que alguns hackers descobriram uma fraude nas urnas eletrônicas no processo de apuração. Tinha um áudio que apontava, não sei se chegou a ter conhecimento desse, que a cada 1%, eram de cada 12% dos votos apurados, 1% era convertido para o Lula. O Exército, então, ele foi avisado, né, avitou dessa fraude e eles conseguiram evitar que isso acontecesse. O que você pode falar disso, Cândido? Veja bem, Dino, a urna não é conectada à internet, então ela teria que ter sido programada já com esse vício para que ela computasse, né? E se a urna tivesse sido programada com esse vício, era muito fácil de identificar. Qualquer um, inclusive as Forças Armadas, qualquer um com conhecimento técnico que as Forças Armadas, inclusive, realmente detêm, poderia pegar os programas que estão na urna eletrônica, inclusive agora as urnas estão guardadas, vão ficar guardadas até dia 10 de janeiro. Poderiam pegar essas urnas, pegar os programas que estão nela e verificar se existe uma rotina lá que faz isso, que faz com que a partir de X votos o voto seja direcionado. Isso não passou de mais um dos fake news, viu? Você falou sobre urnas guardadas, mas recentemente teve uma imagem que circulou na internet de servidores que estariam destruindo, jogando urnas fora em um domingo. O que estava acontecendo ali? Então, os tribunais trabalham ininterruptamente, né, nesse período eleitoral que vai até dia 15, no nosso caso vai até dia 15 de dezembro, mas a data formal até dia 19 de dezembro, abre-se sábado, domingo e feriado. Então, é comum você vir no sábado, domingo ou feriado e encontrar os tribunais, não é só o Mato Grosso, aberto e em funcionamento. Inclusive, o horário de expediente nesses fins de semana vai até às 19 horas. Então, à noite mesmo vai estar trabalhando nesse sentido. A mais importante dessas que apareceu, Dino, foi no TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo tem um cronograma de desfazimento de urnas antigas e ele aproveitou para fazer essa movimentação no fim de semana, porque lá em São Paulo tem aquela questão do rodízio de carros. E aí o pessoal já saiu filmando, dizendo que aquilo ali eram urnas. Veja bem, nós estamos falando que nós trabalhamos na eleição atual com 577 mil urnas. Você teria que destruir muita coisa para alterar o resultado, né? Não é 2, 3 mil urnas que você vai movimentar de um lado para o outro que poderia alterar o resultado de uma eleição. Certo, e nós também recebemos em nossas redes sociais um vídeo afirmando que uma nova função das urnas eletrônicas, implementada neste ano, poderia anular o voto do eleitor. Que se o eleitor votasse rápido, seu voto não seria computado. Do que nós estamos falando? Na verdade, o que foi implementado neste ano foi um avanço, uma melhoria no processo de votação. Na eleição passada, o eleitor digitava muito rápido e apertava a tecla confirma, a tecla verde, e confirmava mesmo antes de ver a foto. Com isso, acontecia de, às vezes, o eleitor estar acreditando que está votando para presidente e ainda estava votando para governador. E aí o governador, às vezes, não tinha aquele número que ele estava votando, ele acabava votando nulo. Para este ano, a urna esperava mais ou menos 1 segundo entre o eleitor terminar de digitar e ele permitir que o botão verde, o confirma, pudesse ser pressionado. Isso evitou que muito eleitor votasse nulo. Teve um vídeo na internet de um professor da Unicamp falando que o sistema digital, ele usou essas palavras, inaceitável, porque apresenta riscos de fraudes por pessoas internas ao sistema que não podem ser detectadas. Eu queria saber, Cândido, até onde vai o poder de atuação dos técnicos de TI internos da Justiça Eleitoral? Até onde eles conseguem ter acesso ao sistema para eventualmente manipular alguma coisa?
Então, quando você fala de um sistema informático ou informatizado, tem uma chance qualquer em qualquer sistema de haver algum tipo de manipulação. O que evita a manipulação são os controles, né? Isso acontece em qualquer cenário. Bancos, instituições de militares, em todo cenário que há tecnologia, você precisa implementar controles. Então, o que impede de um técnico da Justiça Eleitoral alterar um sistema desse é o próprio controle do outro partido que também concorre à eleição, que não vai permitir que você altere o resultado sem que audite. Então, como o partido tem acesso aos sistemas de auditoria, ele consegue com muita facilidade verificar se isso teria acontecido ou não. E é por isso, Dino, que as urnas são mantidas mesmo depois das eleições intactas, para que se possa pegar aleatoriamente uma urna qualquer, você verifica ali com uma certa facilidade para o meio tecnológico se há ou não alguma fragilidade. O fato é que um sistema em voto informatizado, ele é muito mais seguro que qualquer outro sistema em papel. Veja bem, só em Mato Grosso nós temos 8.000 urnas paradinhas, guardadinhas dentro de um depósito. Nós, da área técnica, eu afirmo para você, não conseguimos acessar e alterar os resultados ali por conta das grandes camadas de tecnologia e criptografia que existem. Mas se fosse uma urna de lona, eu mesmo teria acesso a essa urna e poderia movimentar os votos dentro dela. Então, se eu tiver impresso, se eu tiver papel impresso, eu consigo mexer. Quem me impediria? Teria que ter um guarda, uma polícia, alguém que ia evitar. Já quando o sistema é digital, eu teria que ter um conhecimento muito grande e uma capacidade muito grande de alterar sem deixar rastro. Pode até ser que você consiga alterar um processo digital. O que você não vai conseguir, isso é fato, isso é indiscutível na comunidade acadêmica, é você conseguir fazer essa alteração sem deixar rastro. Tá, falando inclusive nessa questão do voto impresso e voto digital, geralmente as pessoas falam que o Brasil não é um país considerado referência em tecnologia, né? E que nos países mais desenvolvidos, por exemplo, o voto não é eletrônico. Então, por que o Brasil insiste na urna eletrônica? O Brasil informatizou o seu processo de votação. Então, antes da gente falar de urna eletrônica, nós temos que analisar como era a votação no Brasil. E o Brasil pegou aquele modelo de votação e informatizou. Aí a gente pergunta, a pergunta correta é, por que nós informatizamos? Nós informatizamos porque nós verificamos uma grande quantidade de falhas e fraudes. A informatização veio tentar mitigar esse volume de falhas e fraudes. Tá? Outros países não passaram por essa mesma curva. Então, podemos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Não há grandes casos de falhas e fraudes provados ou comprovados, como foi no Brasil na época do café com leite, onde hora ganhava Rio, hora ganhava São Paulo. Então, os Estados Unidos não precisaram fazer isso. Então, se um país precisar fazer isso, ele vai seguir para alguma tecnologia. É bem importante que se diga, Nara, que nos Estados Unidos toda a apuração é eletrônica, a votação é manual, mas a apuração, uma outra regra, uma exceção como no Kentucky, em Mississippi, Missouri, tem alguma coisinha ali diferente, mas no geral a votação, a apuração é eletrônica. Então não diferencia muito do que a gente faz. Você está ouvindo o programa Justiça Eleitoral em Foco. E hoje nós estamos entrevistando aqui o secretário de Tecnologia da Informação do TRE de Mato Grosso, Carlos Cândido. Cândido, cerca de 20 dias após o resultado final da eleição, nós tivemos um levantamento feito pelo Partido Liberal dizendo que as urnas do modelo anterior a 2020, elas não são 100% confiáveis. Do que eles estão falando, Cândido? Eles estão falando, a gente analisou isso fim a fim, inclusive com a equipe técnica do TSE. O que acontece, Dino, é que o software foi programado com mais ênfase, muito mais bem pensado para os processos de segurança futuro. Então, neste programar do software, que está rodando inclusive nas urnas eletrônicas, o TSE criou um mecanismo adicional que agora, no próprio registro de log, cria um código interno para a urna. Só que não houve a preocupação por parte do TSE em criar isso para as urnas anteriores a de 2020. A identificação de uma urna é feita através da zona, seção, município. E a urna não é um equipamento digital, é um equipamento físico. Então, se você precisar dessa urna, você vai lá, pega a zona, seção, município. Essa identificação interna serve apenas para quem gerencia um grande volume de logs, que são os arquivos de auditoria das urnas, conseguir manipular eles com mais facilidade. A questão é que o TSE só implementou a melhoria para os logs das urnas de 2020. Já nas urnas anteriores, ele colocou lá o código, mas ele apenas é uma repetição. Ele não traz essa informação. Então, como você pega numa urna anterior a 2020, de onde ela foi? Você tem que pegar a zona, o município e a seção. Como você pega uma sessão eleitoral que funcionou numa urna eletrônica 2020? Tem o código lá.
Foi só isso. Foi só uma facilitação que a Justiça Eleitoral criou. E aí o partido partiu do pressuposto que, como as urnas anteriores têm todas o mesmo código, então não se teria como identificar. Como se uma urna eletrônica fosse apenas um bem digital. A urna eletrônica é um equipamento físico. Então, se eu for agora nessa urna, se eu abrir essa urna, esse log vai ter que estar lá dentro. Essa é a auditoria que poderia ser feita. O log que está publicado, está lá naquela urna, se está, ele é único no mundo, independente se ele tem o mesmo código ou se ele tem um código diferente. Em relação ao programa, aos softwares, então é bom deixar claro que o software que rodou na urna 2015, 2016, 2018, 2020 é o mesmo, teve diferença. E assim, os partidos tiveram oportunidade de acompanhar, de fiscalizar, a sociedade pode acompanhar esse software, esse processo, alguma maneira de auditar? Então, há um negócio que a gente trata há muitos anos chamado TPS. O TPS nosso é o Teste Público de Segurança. A sociedade comum, a sociedade menos informada, talvez, não importa isso, nós estamos falando de critérios de formação, ela talvez não consiga pegar uma coisa chamada código-fonte. Vamos começar esse assunto mais do começo, porque isso é bem relevante. Isso. O que é código-fonte? Código-fonte é o programa digitado por um programador. Então, o programador digita textualmente as instruções que o programa vai executar. Isso é o código-fonte de uma urna eletrônica. As urnas, o arcabouço, todo o universo de sistemas eleitorais tem mais de 70 milhões de linhas. Então, uma pessoa comum, eu divulgar esse código, não traz nenhum benefício para a Justiça Eleitoral. O cidadão comum não vai ficar o dia inteiro tratando 70 milhões de linhas para ver se tem alguma coisa ali. Não faz sentido. Já as instituições que têm que garantir o processo eleitoral têm a obrigação de verificar se naquele código, naquele meio, não há nada errado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de código-fonte, por que divulgar, por que não divulgar. Todo código-fonte feito por um ser humano vai ter pequenas falhas. Essas pequenas falhas, normalmente, no mundo da computação, chama-se de bug. Essas pequenas falhas, normalmente, não comprometem a execução do processo como um todo, que geralmente é o maior alvo dos testes. Quando você divulga um código-fonte, ele vai para a comunidade, todos esses pequenos problemas conseguem ser resolvidos. Só que a urna eletrônica é um equipamento que garante uma condição de Estado. É a sociedade brasileira usando o equipamento eletrônico para garantir a votação dos seus candidatos. Ela não pode jogar isso na internet para russos, chineses, americanos, todo mundo abrir e saber como exatamente está feito ali e a gente eventualmente ser atacados por pessoas que moram nesses países que eles não vão gastar dinheiro e tempo para melhorar o nosso processo. Não faz sentido. Quando você divulga código-fonte de um sistema operacional, o Linux é um grande exemplo de código-fonte aberto, divulgado na internet. A ideia é que pessoas do mundo inteiro colaborem, né? E aí, a intenção ali é colaborar e criar um sistema cada vez melhor. Num universo como este, não é a mesma coisa. Então, não faz nenhum sentido a Justiça Eleitoral divulgar isso. E isso não garante em nada a segurança. Porque os órgãos que têm que ter acesso a isso para garantir a segurança, tiveram acesso. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, esses órgãos tiveram acesso por quanto tempo? Você falou agora há pouco em 70 milhões de linhas. Das 70 milhões de linhas da qual falei, uma quantidade muito pequena é direcionada ao mecanismo específico que pega o voto que o eleitor digitou e grava esse voto na urna. Então, quando você pensa assim, tenho muito código que eu fiz os programas todinho. Tem um programa na urna eletrônica que serve só para colher sua digital. Quando você põe o dedão ali na identificação, para ele saber se você é você mesmo. Isso precisa ser auditado num momento como este? Não. O que está se questionando é, será que que eu não criei um negocinho lá na urna, que quando eu digito 99 está computando o voto por 98? É essa a condição que você precisa analisar agora. Então tá, se é essa, qual parte desses 70 milhões de linhas eu vou analisar? 2, 3 mil linhas. Eu não vou analisar 70 milhões para saber isso. E nessas 2, 3 mil linhas, Polícia Federal, Exército, ABIN, Tribunal de Contas, universidades como a USP, que tem o código-fonte, Universidade Federal de Santa Catarina, acho que, salvo engano, tem também. Essas não conseguiriam ver isso. E mais, temos que partir de um pressuposto de um universo da Justiça Eleitoral que trabalha com milhões de pessoas que ela traz só para o processo eleitoral. Se tivesse alguma fraude, ninguém dessas pessoas estaria interessado em denunciar. Então você começa a ficar no universo que o processo é maior que o sistema. Certo. E falando de urna eletrônica, não é uma novidade dessa eleição, né? Já tem um processo aí, nós estamos falando de 25 anos de urna eletrônica. Ao longo deste período, com tanta investigação, já tivemos algum caso em que ficou provada alguma fraude eleitoral?
Não tivemos, e mais que isso, Nara, muito boa pergunta, temos um momento muito interessante do processo de auditoria das urnas eletrônicas que ocorreu após a eleição de 2014, onde a eleição foi disputada pela Dilma Rousseff e pelo Aécio Neves. O PSDB encomendou uma auditoria que foi pegar urna a urna, 10% delas a gente desmontou, copiou o arquivinho que estava lá dentro e verificou-se. Tem uma técnica em tecnologia que você abre o código-fonte do programa para ver se tem uma instrução maliciosa lá dentro. Esse processo foi feito pela Polícia Federal em 10% das urnas eletrônicas do Brasil inteiro. Primeiro, o que eles constataram? Isso é gigante. Gigante. Foi uma auditoria de meses. Só eu fiquei uma semana aqui no galpão ali, copiando arquivos junto com a Polícia Federal, acompanhando o processo deles, na verdade, porque foram eles que fizeram. No final, eles concluíram o quê? Que todos os softwares em todas as urnas eletrônicas eram idênticos. Quer dizer, então, o software distribuído pelo TSE era o mesmo usado em todas as urnas do país. E segundo, que não havia nenhuma instrução ali maliciosa, que quando você digitasse um número, computasse outro. Então, isso é possível ser feito? É possível. É possível você pegar uma urna agora, que está guardada pela Justiça Eleitoral em qualquer lugar do Brasil, abrir e olhar se existe essa instrução ou não. Muito obrigado, ouvinte. Espero que tenhamos contribuído com seu conhecimento sobre eleições no Brasil. Obrigado, Cândido. Nosso tempo já acabou, o papo quando é bom ele é rápido, mas eu pedi um minutinho aqui para nossa produção para que você possa fazer um último destaque. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um papel da Justiça Eleitoral explicar isso, explicar para a comunidade o andamento. O processo eleitoral precisa ser transparente. Há uma necessidade da Justiça Eleitoral de modernizar esse processo, tornar ele mais fácil de ser compreendido, e eu acho que é essa a grande questão para o futuro. Obrigada pela participação, Cândido. O programa Justiça Eleitoral em Foco fica por aqui. Obrigado, ouvinte, pela companhia e até a próxima edição. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.